Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vivemos dias difíceis, como diz a palavra do Senhor. Aqui no Brasil, recentemente foi aprovada a lei do aborto, autorizando aborto, 22 semanas. Qualquer tipo de aborto é um assassinato. A criança, mesmo que gerada em circunstâncias adversas, ela não tem culpa, é uma vida. E também a questão das drogas, ali até 40 gramas de maconha, não é considerado crime, então praticamente liberaram o uso de drogas. Então a tendência é piorar cada vez mais. Mas sabemos que vivemos o princípio de dores de parto, então não podemos nos assustar. Que em Gênesis 15, quando Deus apareceu a Abraão e prometeu-lhe um filho, glória a Deus. No versículo 16, Deus diz assim: antes do 15, tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. Ou seja, mas no 16, Deus diz assim: e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia, não está ainda completa. Na versão da linguagem de hoje diz, depois de 4 gerações, seus descendentes voltarão para cá, pois eu não expulsarei os amorreus, o povo amorreu, em Canaã ali, até que eles se tornem tão maus que mereçam ser castigados, ou até que a medida da sua injustiça esteja completa, cheia, a tradução Almeida Corrigida Fiel, ou na versão internacional, até que a maldade ainda não atingiu a medida completa. Ou seja, Deus tem medida, irmãos? Deus tem medida. Deus tem uma balança fiel. Lá em Daniel, quando Deus exerce o juízo sobre o rei Belsazar, a própria interpretação ali diz, foste pesado na balança e achado em falta. Lá em Mateus 23, quando o Senhor Jesus mostra-lhe o pecado dos fariseus e escribas, mas no versículo 32 ele diz, enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Ou seja, irmãos, no Brasil estão completando a medida. Então, mais cedo ou mais tarde, quando completar a medida, Deus vai descer com juízo sobre o Brasil. Não se assuste. E também não fique desesperado, louvado seja Deus, se as coisas não acontecem antes, porque Deus tem medida, Deus tem um tempo para todas as coisas. Louvado seja Deus. Por isso, fique em paz, mas vigiando, buscando a face do Senhor, porque os dias são maus. Está se liberando tudo aquilo, justamente aquilo que a Bíblia condena como pecado. Então fazem por afronta a Deus. Nossos legisladores não têm força para resistir ao mal. Tentam fazer leis e cada vez fazem piores e sucumbem ao mal. Já foi profetizado que é uma potestade maligna que governa o Brasil. E é verdade. Então, irmãos, temos que estar preparados para a volta do Senhor Jesus no primeiro momento, que é o arrebatamento. Estar preparado em santificação, em santidade, obediência à palavra do Senhor. E não se assuste, porque tudo isso é mistério. Mas o tempo da tribulação, para aquele que não subir no arrebatamento, será um tempo de angústia, qual nunca houve sobre a terra, desde que há nação sobre a terra, desde que tem pessoas habitando aqui. Então, estejamos preparados, buscando a face do Senhor, porque os dias são maus. A igreja, ela é um instrumento poderoso de Deus na terra e no mundo espiritual. Efésios, capítulo 3, verso 16, ou melhor, Efésios 3, 10, nos diz assim, o 9 e o 10, de demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Louvado seja Deus. Então, irmãos, através da igreja, a sabedoria, multiforme sabedoria de Deus, ela é conhecida pelos principados e potestades no céu, seja os principados, governantes das nações, demônios de alta hierarquia, generais,
satânico, principado da Pérsia, que é o Irã, principado do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos, da China, né? São demônios. Depois tem o principado, que é o demônio-chefe, governante principal. Depois tem os principados secundários, potestades, tronos e dominações em vários níveis do governo maligno sobre a terra. Por isso que a Bíblia diz que a terra jaz no maligno. Então esses demônios, esses principados, esses anjos governantes, eles observam a igreja, irmãos, né? E através da igreja Deus manifesta a sua multiforme sabedoria. Esses anjos, eles não entendem que muitas vezes um servo de Deus humilde, às vezes até sem estudo, sem letras, falando uma língua estranha, uma língua dos anjos que os principados não conseguem discernir, e aquela oração chega ao trono de Deus. Louvado seja Deus. Então olha a importância de servir a Deus. Por isso que muitos crentes não compreendem, né, não estão, né, buscando a Deus, não estão participando dos cultos de adoração a Deus, cede espaço e depois não consegue recuperar mais. Por isso busque a Deus, sob qualquer circunstância, boa ou má. É a vida eterna que está em questão, irmãos, não é uma mera religião, um mero hábito, um mero costume, não. É a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Escrituras sagradas e eternas e a vida eterna. Vamos fazer um momento de oração, tá? Não esqueça, medite profundamente nesse versículo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Pela igreja, a sabedoria de Deus é manifesta até para os principados. Não é pelos cientistas, pelos médicos, doutores, estudiosos. Eu estudei bastante, não estou criticando, mas não é pela ciência, não é pelos empresários ricos que são importantes, tudo, mas não é através da igreja, pequena, humilde, a igreja verdadeira. Que essa multiforme sabedoria de Deus é conhecida até dos principados. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós oramos. Venha, Senhor, peço te dar a verdadeira dimensão do que é servir ao Senhor, a cada irmão e irmã. Abençoe, ilumina e dá graça, dá força para buscar a sua presença gloriosa. Abençoa, Pai querido, a quem esse estudo alcança vidas, é o nosso pedido, a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus.